Eu acho que ouvindo o Anderson até aqui, pessoal, vocês conseguiram entender um pouquinho dessa linha lógica e dessa sequência na construção do orçamento, né? Eu fiz questão de trazer esses 3 pontos aqui hoje, porque uma certa confusão na hora de começar um orçamento. Normalmente, essa palavra é confundida com planejamento. Planejamento, ele antecede o orçamento, né? Como o Anderson falou, a construção do orçamento como um compromisso. Então, já dá para entender por aí que não é simplesmente um compromisso de números, ele é um compromisso de planos. E por isso, exatamente, as empresas distribuem as áreas para depois existir uma consolidação. Essa consolidação traz as demandas financeiras para que a gente possa fazer a modelagem do orçamento. Basicamente, o plano estratégico ele está ali no centro, mas dependendo de como é demandado pelas OKRs, o Objective and Key Results, lembra são eles que vão demandar o planejamento estratégico, vão direcionar o planejamento estratégico. Obviamente, as áreas vão começar a atuar, marketing vai desenhar seu plano, né? Sales vai desenhar seu plano, área de tecnologia, área de estrutura, cada um desenha o seu plano. E aí, se a gente está falando de grandes grupos, a gente está falando de líderes das suas áreas comandando ali esses planos. Quando a gente está falando de pequenas empresas, o próprio sócio que desenvolve um pouquinho desses planos para que a gente possa depois entender as demandas dos planos e construir isso financeiramente. Tá? Então, o papel do CFO, além de cuidar, obviamente, do plano da própria área, é cuidar da otimização financeira dos planos das demais áreas. E aí fazer essa consolidação para, então, trazer o que seria o orçamento. Então, quando a gente vai falar, vamos fazer o planejamento em 2024? Traz a planilha para mim. Não, é o contrário. A planilha é o resultado do plano. Tá? Não é vamos fazer o planejamento e traz a planilha para a gente discutir, porque se você olhar pelos números que provavelmente vão estar numa primeira versão voltada para o histórico, vocês vão acabar sendo tendenciosos ou vão acabar sendo influenciados por esses números do histórico e simplesmente fazer o feijão com arroz do que foi feito até aqui. O que a gente sempre quer nas nossas empresas, para que o resultado seja diferente, é um plano diferente, é algo diferente. Para que o lucro seja maior, algo melhor tem que ser feito no plano do que foi feito no passado. E quando a gente está falando de startups que não tem histórico, aí sim ainda, é aí que a gente precisa ainda de planos mais audaciosos e planos mais estruturados para direcionar muito bem o dinheiro do investidor, né? A gente precisa realmente construir algo que seja palpável, a ideia das metas serem atingíveis, né? Serem audaciosas, mas serem atingíveis, para que a gente possa desenhar um plano que seja factível, que possa ser executado. Tá? Então, para deixar bem tranquilo, bem claro para todo mundo, o planejamento não é planilha, o planejamento é um plano, uma ferramenta que pode ser desenvolvida em um Word, se for o caso. Tá? Esse plano existindo gera as demandas financeiras que a gente desce e formata as planilhas, devolvendo aos criadores desses planos como isso vai representar em termos de números dentro da empresa, dentro da corporação. Tá?